Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. E dando continuidade ao projeto do Grupo Espírita Jesus no Lar, de levar ensinamentos evangélicos para as pessoas, hoje nós vamos fazer mais um tema. É o tema da porta estreita. Então, vamos relembrar que Jesus tinha um jeito simples e maravilhoso de passar seus ensinamentos para as pessoas. Ele, servindo-se de costumes da época ou de pormenores insignificantes que para muitos passavam despercebidos, consegue ele ilustrar e objetivar suas lições sempre com tal clareza e oportunidade que tanto pessoas mais cultas como os mais simples podem entender-lhe os ensinamentos. Como se sabe, na época em que Jesus esteve encarnado entre nós, os povos viviam em cidades cercadas por muralhas, situadas na maioria sobre colinas e montes, a fim de tornar difícil o assédio de inimigos ou em caso de guerra. E Jerusalém era uma delas, fora edificada sobre 3 colinas, separadas por vales profundos. E para alcançá-la e penetrar nela, as pessoas tinham que percorrer caminhos íngremes, pedregosos, e as portas que lhe davam ingresso eram fechadas ao pôr do sol. Os que se dirigiam para casa ao fim do dia tinham pressa em chegar, pois atrasando-se, ficavam sem poder entrar, ficavam do lado de fora. E Jesus, observando essa correria no final do dia, teve uma imagem precisa e impressionante do caminho cristão. Ou seja, das dificuldades que as almas precisam vencer para, afinal, conquistarem a vida eterna. Então ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Por outro lado, quão estreita é a porta e que apertado o caminho que guia para a vida. E poucos são os que acertam com ele. A luta que travamos para as conquistas dos bens espirituais constitui a porta estreita, e o caminho apertado que guia para a vida que Jesus falou é o caminho para a verdadeira vida, a vida eterna, que viveremos nos planos felizes da espiritualidade. Os gozos terrenos são a porta larga, e o caminho espaçoso é o que leva a sofrimento nos planos inferiores e depois sujeito a diversas encarnações. É aí que entra, colheremos o que plantamos. E devido à nossa imperfeição, são poucos os que trabalham pelos bens espirituais. A maioria envereda pelo caminho largo das coisas da terra. Então, uma leitura apressada dessa passagem poderá conduzir à conclusão de que a maioria das pessoas sucumbirá, vítima de seus equívocos. Entretanto, é necessário ponderar que,
Jesus também disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Deus, nosso Pai, nos dá novas oportunidades de melhoria através das diversas reencarnações que nos oferece. Na verdade, mantermos-nos na observância dos preceitos divinos é a porta estreita pela qual Jesus nos convida a penetrar no reino dos céus. Mas existe uma luta constante entre o espírito e a carne. O espírito compreende que é preciso vencer a dificuldade do caminho estreito e pedregoso que conduz à vida, mas a carne propende para a estrada larga e cômoda que nenhuma dificuldade ou restrição oferece. A carne prefere o caminho mais fácil, mais prazeroso. Só que, quanto mais tempo demorarmos para aprender os ensinamentos de Jesus e conquistar as virtudes, mais dificuldades teremos aqui na vida terrena. E nós vimos no livro Espírito da Verdade, ditado por autores diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, uma lição, a lição número 40, em que Emmanuel faz uma imagem muito boa da porta. Ele diz que a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com justo aproveitamento das horas. E a porta larga nos expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Então, podemos dizer que de um lado da muralha fica o passado e o presente, de outro, o futuro e a eternidade. De um lado, a sementeira do hoje, do outro lado, a colheita do amanhã. E a travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Então, ele mostra que a porta larga, a entrada é na ilusão e a saída é pelo reajuste. E a porta estreita é quando saímos do erro e entramos na renovação. No nosso dia a dia, a luta que travamos para a conquista dos bens espirituais constitui a porta estreita. São as dificuldades que surgem, sejam elas de origem financeira, enfermidades, dificuldades de relacionamentos, falta de emprego e tantas outras coisas que exigem de nós muita aceitação, muito entendimento e paciência para superarmos. Já a porta larga nos expressa o desequilíbrio interior, onde somos levados às paixões ilusórias, ao apego de bens, ao orgulho, às vaidades exageradas, ao egoísmo. A porta estreita nos ensina a ser mais, sermos bons, sermos humildes, sermos pacientes, sermos amorosos. A porta larga nos ensina a termos também mais, né? A termos poder, ganância, apego aos bens materiais,
ter mágoas, ressentimentos. No dizer popular, é o aproveitar da vida, fazendo só o que nos interessa, o que é melhor para nós, é o eu, é o meu, eu faço, aconteço, ninguém tem nada com isso, os outros que se virem, enfim, pelas portas largas transitam multidões, fugindo à dificuldade, empenhando-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exigindo vantagens pessoais. Longe de servir aos semelhantes, reclamam o serviço dos outros para si. E Emmanuel nos aconselha que a porta estreita é a mais amorável, é a nossa capacidade de trabalho ou a nossa capacidade de ajuizar a nossa fé. Ele diz que, por vezes, a porta estreita é a enfermidade que nos auxilia a preservar as vantagens da saúde. Outras vezes, é a incompreensão alheia que nos leva ao reajuste necessário. Em muitos passos da vida, é a prova que nos leva ao isolamento, que nos ensina, através da oração, a termos mais fé em Deus. Por isso, a cada dia, vamos agradecer a Deus pelas dificuldades que nos fazem melhorar, que nos fazem crescer espiritualmente, que nos levam à grande renovação. Lembrando que, se percebermos que o caminho que estamos trilhando não é o melhor, podemos mudar de caminho a qualquer momento, basta querermos. É uma questão de escolha. Então não vamos ficar parados, chorando, nos culpando por ter pego o caminho errado. Simplesmente mudemos de direção. A nossa vida é como uma estação de rádio. Se a programação não estiver nos agradando, mudemos de estação, mudemos de sintonia. Vamos sintonizar uma estação que nos agrade. É uma questão de escolha. E assim, o que a lição nos diz? Que precisamos iniciar o quanto antes um processo de melhoramento. Vamos nos renovar, nos esforçar para compreender melhor tudo aquilo que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou, porque assim teremos menos dificuldades. Talvez aqui a dificuldade seja grande, mas teremos maiores alegrias no mundo espiritual. Muita paz para todos, uma boa semana, que Jesus continue no coração de cada um de nós.